Estamos de volta, 11 horas 29 minutos, 11h29. A internet 5G começa a operar no Brasil. Olha só que beleza de notícia, já em 2022. E deve ampliar investimentos em novas tecnologias. A reportagem é da TV Brasil. O leilão da internet móvel de quinta geração será realizado até julho deste ano e vai permitir o início da implantação do sistema em todo o país. Durante videoconferência com deputados, o ministro das Comunicações explicou que a nova tecnologia vai impulsionar a indústria e o agronegócio. O 5G ele é 100% focado para atender a indústria, as empresas e a indústria. Nos próximos anos, nós estaremos falando em trilhões de reais, né? É muito dinheiro que vem para a economia. Um dos compromissos das empresas participantes do leilão do 5G será levar conectividade a localidades na Amazônia, além de criar a infraestrutura para a rede privativa de comunicação da Administração Pública Federal. Segundo o ministro das Comunicações, o processo deve ser executado em etapas, até 2028, por causa do alto volume de investimentos necessários. A gente vai começar com a quantidade mínima de antenas no ano que vem, no ano seguinte vai ampliando, começa só nas capitais, mas a gente, no próximo ano, nas 27 capitais, nós já teremos algumas antenas de 5G standalone funcionando. São 3.800 antenas. As empresas vencedoras também terão que oferecer conexão 4G ou superior em 48 mil quilômetros de rodovias federais, além de localidades com mais de 600 habitantes. E é uma tecnologia controversa, né? Dizem que traz malefícios, não sei se você já... Vou aproveitar aqui, o Edi Santos Amorim disse que já trabalhou em duas empresas operadoras de telefonia, né? Sim. O que você sabe do 5G? Assim, no início da operação, na época do 2G, 3G, 4G, sempre tem aquela expectativa. Quando eles compram esses leilões que vão estar disponíveis, existe uma briga das operadoras. E a briga é, compra em qual região, cada uma operadora tem uma fatia, e aí cada um inicia a operação. E aí a grande competitividade é, quem inicia primeiro absorve melhor o mercado, né? A briga hoje está nessa paridade. Agora, toda vez que entra uma tecnologia, no início tem todos os problemas normais de tecnologia. As pessoas falam assim, é 5G, mas até a fase da implantação, até o resultado final, leva uma média aí de 6 meses a 1 ano para você entender, realmente agora o 5G está dando o mesmo resultado de 5G. A ideia é, lança isso no mercado, cria uma expectativa enorme, isso traz investimento, porque atrai o mercado investidor, aquilo que depende de uma tecnologia mais avançada, começa a olhar para o Brasil diferente. Bom, agora dá para ir no Brasil investir, porque tem uma alta tecnologia, uma tecnologia melhorada. Isso é bom para o mercado de uma forma geral. Agora, as operadoras começam a criar essas competitividades internas, porque eu lanço um produto, mas na prática eu demoro um tempo para entregar. Mas 8 só de você... anos. Você está falando em 8 anos. 8 anos, final, mas acredito que a partir do primeiro ano ela começa a já dar um resultado. É claro que as operadoras hoje, elas se dividem, mas automaticamente elas pensam no mesmo objetivo. Então, uma região, uma operadora é mais forte, vamos pensar assim, então lá o dela vai funcionar melhor. Uma outra região, outra operadora lança, bom, nessa região a minha é melhor. Então, essa reserva de mercado acaba sendo bom, mas alguns estados vai ter essa dificuldade. Na minha região, a operadora A é melhor, na minha, a outra operadora é melhor, para que elas entrem em consonância num longo prazo, aí entra esse prazo de 5 a 8 anos para dizer, agora o Brasil todo tem a mesma tecnologia. Por isso que às vezes a gente sai para uma região e fala assim, bom, aqui a minha operadora funciona bem. Não, aqui a minha já não funciona, por conta dessa reserva de mercado. Mas para o país, acaba atraindo novos investimentos. Agora, tem uma tecnologia que funciona em todo o país e com uma rapidez muito grande, que é do reajuste de preços. Essa tecnologia, ela é cruel, né? E rápida, né? E rápida. Tudo se aumenta muito rápido. E as pessoas, às vezes, falam assim, tudo se aumentou. Tem um fator que eleva o preço
um determinado período. Hoje o país todo está sofrendo muito por conta do descontrole do câmbio. Nós temos um câmbio descontrolado. O dólar ele influencia muito no peso de preço, porque quase todos, uma parte, não vou até exagerar aqui, mais de 50% da composição de preço você tem produto importado. Então você até exporta bem, porque você também sai com valor agregado por conta da alta do dólar, mas você importa muito caro. Como é que você vai compor o preço quando um produto, uma variável que é o câmbio, está com preço controlado? Então, o grande problema hoje de preço e de competitividade no Brasil é o descontrole cambial. Dólar acelerou demais e a gente não consegue ver na prática algo que venha frear essa alta de forma que a gente fala assim, o câmbio está descontrolado, não sabemos até quando. Mas o salário não está atrelado ao dólar, né? Poderia ser em dólar, seria excelente. Então, você disse uma coisa interessante, se tudo é dolarizado, parte desses produtos, componentes principalmente, o salário jamais consegue acompanhar. Hoje eu sempre falo para as pessoas, só o trabalho é o básico, é o arroz com feijão. Você precisa do trabalho, mais o trabalho, ou seja, extra, criar alternativas, porque se a gente avaliar na última década para cá, o quanto a renda foi diminuída por conta dos altos preços. E hoje não tem como você fazer uma reposição salarial, você tem que criar alternativas para poder melhorar a renda. O que explica, nós tivemos aí em 2 meses, o preço da gasolina subiu de R$ 4,69 para R$ 5,19, hoje eu não sei como é que está hoje o preço, todo dia está mudando. Parece que nós fizemos imagens hoje, né? Aqui do posto próximo aqui à TV, nós temos imagens dos valores cobrados na bomba. E são absurdos, né? Como explicar esse aumento? Tem esse fator que eu acabei de dizer, o dólar influencia tanto na gasolina quanto o etanol, que é uma política de preço, quanto no diesel. Hoje, o governo brasileiro tem uma política de preço. E essa política de preço, o governo, a algum determinado período, ele mexe na paridade dela. Por exemplo, até 2019, a política de preço era, durante 90 dias, eu não mexo no preço, mesmo que a cotação é no mercado internacional, porque a gasolina e o diesel é uma commodity, então ela tem uma paridade de preço, e dentro da política de preço brasileiro é não perder competitividade, ou seja, um alinhamento entre o preço do mercado interno em relação ao preço do mercado externo. Só que novamente nós batemos na mesma tecla. Bom, se é uma competitividade, eu saio perdendo em relação à alta do dólar, porque a minha commodity é negociada no mercado externo, mas a minha produção, parte dela é em real. Então já sai em defasagem. De que forma? Eu não consigo valorizar o meu preço por conta da desvalorização. Então nessa competitividade de preço, nós já perdemos. E um detalhe, para você produzir a gasolina, depois nós falamos do etanol, para produzir a gasolina e o diesel, você precisa importar um componente chamado óleo leve, porque nós exploramos o óleo do combustível pesado e precisamos importar o óleo leve para fazer a mistura na refinaria, para aí você ter a gasolina e o diesel. Só que o óleo leve, ele é mais caro do que o que produzimos. Produzimos um óleo relativamente barato e importamos um componente chamado óleo leve mais caro. Se é mais caro e eu compro isso em dólar, perco novamente. Aí a política diz o seguinte, mas isso, a produção não pode influenciar no preço. Influencia. Ora, se eu estou pagando mais caro para importar, da onde que eu vou subsidiar parte desses investimentos? E aí a gente já tem, mais uma vez, falando da mesma variável, que é o dólar, que é um dos maiores influentes hoje em relação à alta dos combustíveis, de uma forma geral. Por que a gente fala isso? Vamos fazer um comparativo com o etanol. O etanol, a cana-de-açúcar brasileira,
Nós somos recorde na produção da cana-de-açúcar. Porém, um dos critérios é a produção da cana, só que também eu dependo dessa variável do mercado externo. Isso faz parte da política de preço. Por isso que às vezes a gente fala assim, mas aqui no Mato Grosso a gente tem uma produção de cana-de-açúcar, mas não temos um preço competitivo. Depende. Por exemplo, agora a partir do mês de maio ao início de novembro, começa a produção de cana-de-açúcar. Então, nesse período da produção da cana-de-açúcar, a gente vai ter uma oscilação, uma redução no preço do etanol por conta da produção. Mas quando você passa ali em meados do mês de novembro até o mês de abril, você tem altas no preço do etanol, porque é um período que não produz. Então, quando você não tem um produto, uma produção da principal matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, em outros períodos você tem uma tendência de alta nos preços. Olha ali, ó, o preço anterior. O preço anterior foi no mês passado, né? Mês passado, né? R$ 4,29 a gasolina. Olha o preço hoje. R$ 5,69. É muita diferença, né? A gente olha para o governo, algumas pessoas falam assim, o governo podia fazer subsídios para poder melhorar o custo de produção. Subsídio o governo até faz, mas de uma forma disfarçada. Vou dar um exemplo. O ano passado, pandemia, você precisa melhorar o custo de vida das pessoas, porque a renda caiu, o desemprego aumentou, uma série de variáveis. Mas aí, como nós temos um mercado, a Petrobras detém aí, eu não chamo de monopólio, porque tem também outras refinarias que também produzem numa escala menor do combustível, mas a Petrobras é a maior, então ela detém a maior fatia do mercado. E ela depende o quê? Do mercado investidor. O mercado, como é em commodity, a Bolsa de Valores começa a flutuar de acordo com a alta do barril do petróleo no mercado internacional. Então, numa defasagem de preço, é milhões de reais que sai de investimento no Brasil. Por um período do ano passado, o governo meio que fez vista grossas, porque perdeu muito dinheiro. A Petrobras, em determinado período do ano, chegou a perder 20% do valor da sua cota no mercado de ações e depois recuperou 12%. É como se, nesse período que a empresa perdeu, eu consigo melhorar o preço, mas alguém está pagando por isso. E aí os investidores começam a sacar dinheiro para investir em outro mercado. Aí o governo volta de novo a mexer no preço. Os investidores voltam de novo para o mercado. Aí vira isso que nós estamos vendo aí. Exatamente. Agora, o que daria para remediar? A gente tem uma carga tributária pesada. Por exemplo, o governo federal fica com 9% do PIS, CONFIS e a CID. 9%. O governo federal, nesse período agora, ele isentou, zerou esse imposto do diesel. Porque senão vai ter um outro problema, como teve em 2018, da greve dos caminhoneiros. Então ele tirou o diesel. Tudo bem, eu tiro o diesel. Mas você volta. Você tem a produção na refinaria, você tem as distribuidoras e você tem as revendas e tem os consumidores. Em cada cadeia tem um percentual. Que percentual? Não é tanto a carga, mas o custo de produção, transporte, frete, uma série de coisas. Detalhe, o dólar está influenciando em todas essas cadeias. E você vem para os estados, você vê a carga tributária do ICMS. Cada estado tem a sua política de preço do ICMS. Por exemplo, no estado de Mato Grosso, a média é 20%. Então, além do PIS, CONFIS e CID, custo de produção das cadeias, você chega no estado, tem o ICMS, 20%. E aí é uma queda de braço. Alguém vai brigar por isso? Eu preciso fazer uma renúncia? É possível. Mas se eu fazer uma renúncia no meu ICMS, eu vou ter que realocar isso de algum lugar. Ou seja, aumentar mais tributos? Também não resolve. Alguém vai ter que pagar. Alguém vai ter que pagar. E aí, como os especialistas analisam? Mas o governo zerou o CID por 2 meses apenas. De alguma forma, isso vai ter que ser reposto. Isso já deixou de ser cobrado já? A partir do mês de março, esse mês. Março e abril, zero desses tributos federais, só no diesel. E interessante, a gente fala assim, a composição de preço, mas na própria gasolina, 27% na gasolina comum é etanol. Então o custo também
do etanol, ele está inserido na gasolina. Por isso que toda vez que aumenta a gasolina, observa, automaticamente o etanol aumenta. Então, assim, são várias variáveis, mas assim, aí perguntam, a questão política influencia no preço? As políticas públicas, sim. O governo federal, através do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias, tem uma proposta de equacionar o ICMS nos estados. Esse conselho é composto pelo ministro Paulo Guedes, que é o presidente, e todos os secretários de Fazenda dos estados. Então existe uma política para equiparar. Se isso acontecer, resolve, é claro. No estado do Mato Grosso, média de 20, no Rio Grande do Sul, 35, no estado de Goiás, 30. Eu preciso ganhar competitividade quando eu tenho um imposto único. O PIS, CONFIS e o CID é um preço único. É só isso em qualquer lugar. Então, da mesma forma, existe uma política que busca equiparar o ICMS para poder melhorar também a competitividade. Melhora a competitividade, a gente começa a ganhar um pouco mais no mercado externo e sobra para a gente subsidiar o mercado interno. Edi Santos, obrigado pela tua presença aqui. Acho que você conseguiu, né, explicar de uma maneira bem didática, bem clara o que está acontecendo. Eu entendi. Espero que o pessoal Maravilha. de casa E aí vamos só para finalizar. Protestos resolve? Resolve. 2018, greve dos caminhoneiros. Pressionaram, fecharam tudo. Deu resultado? Deu. Essa semana, os motociclistas aqui em Cuiabá fizeram também um protesto. Os motoristas de aplicativo, daqui um pouquinho todo mundo faz a mesma coisa. Pressiona por quê? Se eu reduzo o abastecimento, perde a arrecadação a União, perde a arrecadação os estados e os municípios. E aí, de alguma forma, isso reflete essa pressão da demanda na oferta, gera uma pressão no preço. Isso também não pode ser uma prática, mas acaba tendo resultados que ajudam nas grandes decisões. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Tenha um bom dia. Um abraço a todos e sempre estarei à disposição. Até a próxima. Até a próxima, se Deus nos permitir. Quinta-feira que vem, se tudo der certo, você estará comigo aqui novamente. Eu que agradeço. Obrigado. Edi Santos Amorim, economista, obrigado pela tua participação. 11 horas e 46 minutos. Vem aí a previsão do tempo para o Centro-Oeste.